superior. A superior chega aqui. O subgaleão é a parte da galera. Por isso é subgaleão. A bolsa não funciona no queda, tá vendo? Eu tô vendo aqui, ó. A polerose, ele não é nada, ele tá aqui assim. Então, por isso que ele me adorou isso. Mas eu vou perguntar esses dois. Eu vou perguntar esses dois. Se é for hematoma, e pode ser o sanguíneo que vai cair na prova. Alguém aí falou, ó, na minha cabeça tem que ver fontanel. O que é fontanel? Moleira, né? Que a avó fala assim, não pode passar a mão na moleira da criança. Ali ele vai passar a mão assim, vai tirar a mão para ele falhando. Não pode tirar o dedo. Se passar a mão ali, você tira. A fontanela tem as duas principais, a anterior e a posterior. A anterior é chamada de pregmática e a posterior é chamada de lambdoide. A fontanela anterior, a criança já pode nascer, ela nasce com a criança com a aberta, sempre. A posterior pode nascer fechada, pode não estar aberta. Como pode aparecer as duas abertas e as duas fechadas. Se as duas estiverem fechadas, nasceu ou fechada, não é isso aqui. Crânio-sinostose, ou seja, o crânio está fechado. A criança precisa da fontanela para poder crescer a cabeça dela. Se não tiver uma fontanela, a gente tem que mandar para o neurocirurgião, para o neurocirurgião fazer uma fontanela, vai fazer uma preparação, pega uma máquina assim, abre um buraco, tira aquele ossinho de lado, e aí a criança o cérebro vai tentando expandir. Então, a criança que nasceu com o crânio-sinostose tem que operar. Isso aqui eu deixei, mas nem sempre vai aparecer, tá? Bom que tem já o choro constante. Só um motivo que isso aqui a gente vai falar lá na frente para vocês saberem que se a criança tiver uma crânio-sinostose com esses sintomas aqui, esse sinal de perdição está caminhando. Se ela já nascer assim, aí tem que correr para operar. Mas a criança nasce normal, ela vai começar a me reclamar isso. Quando chega para mim, eu cansei de pegar a criança assim, com 5 meses de idade com crânio-sinostose. Tem que fechar a tabela anterior depois dos 6, até os 9 meses. Por 5 meses fechada a cabeça pequena. Aí eu fiz aquelas 3 medidas e falei, você está comigo, você família. Nasceu com a cabeça assim, você vai ver o nome na peninha, assim, não tem nada notado. Aí você tem que mandar para o neurocirurgião, suspeitar que é uma crânio-sinostose, a criança está começando a ficar irritada, está começando a ficar prostrada, o cérebro não está tendo como crescer e ela não está desenvolvendo. Tem que operar. Então a criança, se perguntar na prova, uma criança que você fez de transferência cefálica, via auricular, âmbito posterior, e viu que estava com meio de cefalia, a criança está irritada, chorando, apresentando vômito, que diagnóstico é esse? Você vai botar crânio-sinostose. E aí eu perguntar na questão abaixo assim, qual seria a sua conduta? Caminhar para o neurocirurgião, fazer a radiografia, a ultrassonografia, e o neurocirurgião para poder operar essa criança. Tem que abrir uma fontanela para ela. Tranquilo? Isso vai aumentando, né? O papo vai passando e vai esquentando e vem melhorar e ficar. A fontanela, se ela nascer ampla, existe uma doença chamada hipotireoidismo congênito, que pode nascer com as duas fontanelas abertas e grandonas. A anterior e a posterior junto uma com a outra, é o crânio. Aí você tem que suspeitar hipotireoidismo congênito, e lógico que o teste do pezinho vai acusar isso. Mas é uma coisa que você sabe que no exame físico você pode achar e já vai fazer você pensar o seu diagnóstico. Você pode não ter feito teste de pezinho. Mas você não vai com teste nenhum, você fala, ó, está estranho isso aí, vamos investir nessa criança que a fontanela já está muito grande, ela já está com 8 meses, o dia que está fechando e não fechou ainda. Vamos investigar. A função do médico é essa. Não sabe o que é, investiga. Sutura. Não é dar ponto na cabeça da criança, não. Suturas são os espaços entre os ossos. Né? Cada osso ali, quando a criança nasce, tem um ali, vamos quebrar a cabeça, por quê? Para ele poder passar no canal de parto. Se nasce com uma cabeção já rígida, você vai passar. A cabeça faz uma forma de charuto, nasce, e aí vai lá. E aí as suturas, elas são palpáveis até 6 meses. Você põe a mão, se você radiografar, você vê. Mas se você puser a mão, você sente assim, ó. O osso aqui, isso aí, aqui está o parental, aqui está o temporal, aqui está o hospital, aqui está o frontal. Você sente, você até vê. Se a cabeça está muito branquinha, um pouco cabelo, quando está bom, você vê aquele desenho de 100 centímetros de plaquinhas assim. Se uma placa daquela ali, ó, se subir na outra na hora de nascer, que é o que acontece no pai, ela sobe uma na outra para poder formar um charuto, a criança nasce e ela volta para o lugar. Se ela não voltar, é chamado disso aqui, ó, acavalgamento de sutura. O que é acavalgamento? Como se tivesse montado a cavalo. Uma sutura que subiu na outra, igual uma placa tectônica assim, ó. E aí você passa a mão, você sente um degrau. Você passa a mão, faz um degrauzinho igual. Isso seria chamado acavalgamento de sutura.
Oitava questão, letra D. Está na prova já. O que é uma criança que nasceu, você passa a mão na cabeça dele, tem um carocinho, você sentiu um degrau. Nasceu de fato normal. Acavalamentos de escuro. O que vai fazer? Ultrassonografia e observar. Radiografia de crânio não faço da forma com essa radiação à toa, não tem necessidade. Ao menos passou 15 dias, um mês, 2 meses, essa tudo não voltou para o lugar. Aí você pode fazer tomografia para ver por que está fazendo esse acavalamento. Às vezes vai ter que operar. Se ela não voltar, isso vai consolidar essa preparação. Ultrassonografia tem radiação? Não. Ultrassom mesmo. O raio-x tem radiação para caramba. E a tomografia não é isso. A tomografia você vai de 25 a 30 raio-x cada vez que você faz uma tomografia. A gente evita ao máximo de fazer. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, para você fazer um raio-x de tórax em uma criança, você tem que ter uma autorização do diretor do hospital, o diretor vai notificar, entrevistando para a Secretaria de Saúde deles lá, para dizer por que você fez aquele raio-x. Aqui você faz, o paciente já exige, chega lá para fazer o raio-x. Vai deixar o raio-x. Você não bateu uma chave com o raio-x? Vai ter uma chave com Ele vai lá no problema do tio, reclamar, ele vai falar que o médico não fez comigo, que isso não rolar. Ele só fala assim, acredita lá com a reação, isso foi muito. Graças ao bom Deus, não. Em 6 meses que o pai dele consultório, fiz. Pediatra. O problema do pediatra é a mãe e a avó. Se a criança pudesse ir sozinha, eu estava com a cadeirinha dela lá, na fralda dela ia sozinha, isso é uma beleza. Aí, sou veterinário, é a mesma coisa. Se fosse o cachorro, se o cachorro pudesse ir na cadeirinha dele, no braço dele, gravado. Doutor, meu cachorro está com isso, tá bom, tchau. Precisa entrar, não gosto do dono do cachorro, que é chato pra cacete, e a mãe também chega mentindo, inventando coisa, querendo fazer chato, e a avó, ela estava praga do Egito, né? Você não ela criou 10 netos. A senhora criou 10 netos, né? A senhora criou 10 netos, eu deve ter feito umas 10 mil saúde de parto. Então, acho que eu sei um pouco mais dessa senhora, mas eu não sei como. Então, outras anomalias que a gente pode ter na cabeça que a gente tem que procurar. Encefalocele é uma herniação do cérebro, da meningite. Ou seja, a gente faz, você vai olhar lá, a criança está com uma cabeça desse tamanho, não é oito de vagina, então vou fazer cadeira. Não sei o que é isso. Vou mandar para o neurocirurgião, vou chamar alguém para ver, mas não vou mandar para casa. Então, encefalocele é uma herniação. Hidrocefalia e macrocefalia não são sinônimos. Chegou uma criança com cabeça grandão, você não vai falar assim, tem uma hidrocefalia. Não, você só vai saber se ele tem hidrocefalia se você tiver feito um ultrassom ou se tiver feito uma ressonância. Uma tomografia, você vai ver que tem alguém ali, é líquido, é hidro. Pode ser um tecido cerebral, pode ser um tumor, pode ser só a cabeça grande mesmo, macrosomia que você tem, uma macrosomia fetal, você com 7 quilos e tem uma cabeção. Aí para você dizer se é hidrocefalia ou macrocefalia, só depois que você examinar e fizer exame complementar. Não, a cabeça grande não quer dizer que hidrocefalia é todo mundo, não. Não existe essa diferença. Vai tudo sozinho. Chegou nos olhos agora. Mas a cabeça da criança vai para o olho. Tem que olhar o olho da criança? Tem. Por quê? Está vendo essa coloração aqui, ó? É normal isso? Você vê que não é íris, ó. O íris da criança está bastante. Mas só isso aqui é azulado. Isso está normal. O olho da criança está azul. Na esfera que deveria ser branca, está azulado aqui, ó. Existe uma doença chamada consteogênese imperfecta. Já ouviu falar? Já? Então, se você já ouviu falar um dia, você vai dar olhando e mais chega para você. Se não chegar, você não vai dar. Consteogênese imperfecta é conhecido como osso de vidro. Você pega a criança no colo, o braço dela quebra. Por isso que eu não levo criança nenhuma no colo e boto na máquina. Mãe bota. Leva o neném aqui, mas primeiro, vai deitar com uma criança que nunca viveu na vida. Eu pego ele no colo da mãe, já vi o pessoal fazer isso. Arranca o colo da mãe e deita aqui para você examinar. Pronto. Acabou o exame físico dele. Você vai gritar o que você não vai fazer nada. Você pede a mãe para botar a criança na máquina e você vai examinar. Por quê? Eu já vi a mãe pegar, lá no São José, em Mesquita, quando eu estava no hospital nosso universitário, a mãe pegou a criança pelo braço e começou a treque. Não. Quando ela deitou a criança no negócio, a criança não chorou. Aí o pessoal deu, era interno. Ela falou, você pegou o braço, pessoal, vamos fazer, você está nem chorando, pegando o olho da criança. O
que tem uma dela? Olha a cor do olho dessa criança. Essa foto que eu tirei. Ela tem, essa criança deve ter 60 anos de idade. O olho da criança azul desse jeito e o braço dela quebrado. Quando você olhou, o braço da criança assim, ela não conseguiu dormir. E a mãe não sabia, porque a criança já tinha 3 anos de idade. E eu tinha uma fratura de costela, tinha uma fratura de bacia, tinha uma fratura de não sei o que. Porque ele fazia a fratura, depois ele demorava para classificar. Mas aí, liguei para Jesus na hora, Jesus estava lá no hospital, foi lá e pegou essa fratura com o Miguel Couto. Ele tratou ele até uns 14, 15 anos, e ele sabe. Depois de lá para cá, a gente não sabe mais o que aconteceu com a criança. Chamada doença dos ossos de vidro, que o pessoal chama de osteogênese imperfecta. Ou osteogênese imperfeita. Não consegue classificar o osso direito. Ela quebra todo. Oi? Não, a gente da vida vai ter, mas tem tratamento. Então, provavelmente é só desempenho. Não sente dor nenhuma, né? Não. A maioria das vezes não sente nada. Às vezes sente desconforto. Não? Continua examinando o olho da criança, ainda nós vamos para o oftalmologista. Essa vai dar diagnóstico. Aí você vem aqui, né? Só tinha aqui, ó. Tem uma dobrinha. Isso é chamado prega de epipanto. Pode estar ligado à etnia órgica chato que o pessoal falou aqui, porque isso aqui, isso é muito antigo. Paciente descendente de oriental, paciente de descendente de indígena, tem sorinho puxado assim. E existe síndrome de Down também para fazer isso na criança. Mas não quer dizer que seja. Pode ter um olho só, pode ter uns dois com nada. Então, se você tem uma prega de epipanto, aí vai deixar uma prova, tá? Então, essa questão que eu já fiz e mandei para a Bruna. E a nossa nasceu uma prega, você fazer exame físico, deixou uma prega de epipanto na criança. O que significa? Nada. Vai acompanhar. Pode ser síndrome de Down? Pode. Pode ser síndrome alcoólica, não entendeu durante a gestação inteira, porque você nasce com essas preguinhas no olho. Mas tem outras coisas juntas. Síndrome de Down, tem outras coisas juntas. O pai não é oriental, não é japonês, chinês, nem a mãe. Mas ele tem essa prega no olho. Não, tem uma avó que é chinês, tem uma avó que é indígena. Pode falar indígena ainda, pode falar índio, né? Pode falar povos originários. Cacete, pra mim é índio, pô. Não pode falar índio, porque você está menosprezando. Pô, não, minha avó, minha bisavó era índio. Eu achava no meio do mato, pai, porque eu não posso falar índio. Assim. Então, é indígena lá, povos originários. Tá? Se tiver um descendente lá, ele pode ter essa prega de epipanto e não ser doença nenhuma, não ser absolutamente nada, é só acompanhar. Hipertelorismo, já ouviu esse nome? Eu já falei que eu vou botar no cachorro. Chegou um cachorro de mudança, vai com o nome de hipertelorismo. Significa espaço, maior espaço que tem entre os olhos, chamado hipertelorismo. Olha o olhinho dessa criança aqui, ó. Além de ser maiorzinho, tem mais de família, um olhinho grande, e está afastado. Como é que eu sei que está afastado? Vocês verem a aula de serologia, vão ter uma aula disso. E aí você vai falar para o professor, eu sei que está afastado porque o normal tem que ser um olho, mais um olho e mais um olho. Pode ter isso, PC? Um olho, mais um olho. Mais um olho novo, mais um olho novo, está errado. Você tinha que ser um olho, mais um olho aqui e mais um olho aqui. A mesma distância de um olho tem que ser do outro. Então, um mais um mais um. Pode ter 3 olhos aqui, fica 4. Vou botar 1, aí vai descansar. Correr. Hã? Então é só comigo, porque já terceira aula que eu dou, semana, mês passado eu dei uma aula, a mesma coisa, depois pode parar a mesma coisa. Então, tá vendo? Tem um olho aqui, eu espaço para 2 olhos, então chamado hipertelorismo. Pode ser síndrome alcoólica fetal, pode ser síndrome de Gluson, pode ser síndrome de ar, pode ser envolvido lá na frente da genética, mas não é importante agora, é importante saber que está errado. Tem alguma coisa errada, não sei o que é, mandar para o geneticista que eu vou chamar. Quando junto é problema também? Também é, chama de hipotelorismo, olho muito junto também tem problema. A causa é igual? Não, pode ser síndrome alcoólica fetal, pode ser sífilis, tem muitos outros formas. Mas geralmente isso daí de uma geneticista. Só olhando aqui, eu não sei o que é, uma geneticista que vai fazer genética para saber o que é isso. A gravidez pode levar muito tempo mais
Então, existe uma doença chamada síndrome metabólica fetal. É uma síndrome, são vários sintomas juntos, vários sinais diferentes que causam no neném por causa do álcool que ele usa. E uma coisa com droga, mas esse não é comum de ver isso. Implantação de orelha. Implantação baixa. Se preocupa mais com essa primeira e com essa segunda aqui. O primeiro e com a terceira. A segunda está no meio do caminho, mas é igual. A orelha, tá vendo? A linha tem que passar do olho aqui, ó, certinho, pela parte de cima do lobo da orelha. Se a orelha passar muito abaixo, implantação baixa. Se ela estiver aqui ou aqui, ela está normal. Vai ficar um pouquinho abaixo, aqui está na linha certinha. Se a gente começar a olhar um para a orelha do outro aqui, ó, eu falei, tem implantação baixa de orelha, quer dizer o quê? Nada. Se for sozinho. Se ele tiver um óleo fetal, pode fazer isso. Sífilis pode fazer isso. Nanismo pode fazer isso. Então, existem várias doenças, sendo de Down, que a criança pode ter implantação baixa de orelha. Mas ela sozinha também não significa nada. Só que você já examinou a criança, você viu que ela tem a fontanela fechada, você viu que ela tem uma implantação baixa de orelha, você viu que ela tem um hipertelorismo, muita coisa que já vai andando. Quantas coisas na internet? Vai investigar isso. Otite. Isso aí é uma das causas de otite no bebezinho pequeno. Não necessariamente só um recém-nascido. Essa maiorzinha também, 1 ano, 2 anos de mama deitado. O que acontece? O leite que ele está mamando vai gotejando no fundo do narizinho dele, no fundo da orofaringe, da laringe, e vai gotejar e vai destruir o ouvido. Tá ligado? Você dá uma ouvidada ali, você fica com o ouvido entupido, esse espinho faz, e a pessoa faz barulho no ouvido, se toca no ouvido. Por quê? Porque o vírus do nariz vai estar contaminado. Aquele leite que vai gotejando, fazendo nível de gotejamento, obstrui o ouvido e a criança pode fazer uma otite média por conta disso. Porque vai carregar bactérias junto, o leite é meio de cultura, vai fermentar e a criança pode fazer uma otite chamada de otite média. E nessa parte aqui do ouvido, né, a parte do ouvido interno. Não é o ouvido externo, não. O ouvido externo é quando a criança está com dor do ouvido e a mãe manda picar leite, viu? Pica leite do peito no ouvido da criança que melhora. Isso, fica mesmo. Vai melhorar o futuro de bactéria desgraçada ali. Ele já alimentou a bactéria. E aí, pior mais, a minha avó fazia e ficava bom. Tá? Graças a Deus. Podia ter ficado surdo. Ou podia ter uma meningite. Infeccionou aquilo ali, vai para dentro do seu cérebro, vai para o ouvido interno aqui, faz uma mastoidite, faz uma meningite, morre. Por quê? Porque botou leite dentro do ouvido da criança. Tem que botar leite em um, tem que examinar e tratar e limpar. Nariz. Estou correndo? Não, mas tem que examinar também. Olha o formato do nariz, ó. O nariz tem uma plano, né, a ponte nasal aqui normal, uma curvatura normal. Ah, mas o meu nariz é muito sensível, o nariz é de grego, vem aqui embaixo. Tá, mas isso daqui, ó, um nariz muito pequenininho com uma ponte nasal, chamada de ponte nasal muito pequena, baixa, pode estar relacionado com sífilis congênita. Mas o que tem esse nariz assim? Pequenininho. Você não diz não. O pessoal com o bracinho pequenininho, com a perninha pequenininha, abaixo da estatura, tem esse nariz aqui, o que é? Nariz, né? Quando o nariz do neném nasce pequenininho assim, você olha para o neném na hora que acabou de nascer, aí você vê que o bracinho está muito curto, a perninha está muito curta, não vai dar atividade diagnóstica naquela mesma hora ali. Mas você vê que o nariz em células, fala, tem coisa aí, vou investigar essa doença. Ó, vai voltar no laboratório comigo daqui a 15 dias. Vai voltar daqui a um mês. Faz consultório? Não, vou mandar para o pediatra conhecido meu, todo mês lá na consulta fala, a menina nasceu com o braço parece estar mais curto, a perninha também, nariz em células, aí vai começar a acompanhar. Tem exame de sífilis, você vai falar, tem, normal, tem nada. Tem da mãe e do neném. Tem história de sífilis alcoólica fetal? Não. Tem a língua muito grande, pressão em cima de Down? Não. Então você vai investigar até ou diagnosticar ou talvez solicitar um geneticista. Não sabe o que é, achou que está estranho, manda para o geneticista. Mas primeiro você tem que ter mais informação. Só isso que não tem que dizer nada. As pessoas com exercício manda para a genética. Consulta R$2.000. O cara vai te matando coisa, não vai onde vai gostar. Já ouviram falar nisso? Senta palatina, abre o purino. O risco da fenda palatina do abre o purino não pode tirar o leite. Fazer infecção respiratória de repetição. Que tem um buraco no céu da boca, e é assim, ó.
qualquer pessoa na criança pode operar? A gente opera o mais cedo possível assim que a criança tiver peso. Normalmente tem 4, 6 meses você já opera, porque dependendo do tamanho da fenda também, se a fenda for muito grande, você opera o mais cedo possível. Mas se bota a prótese, ele acabou de nascer, a pessoa já há 20 anos atrás já fazia isso, bota a prótese para poder tampar essa fenda aqui. E aí a criança vai conseguir mamar normal. Então é o peso, está com 6 meses, tem bastante peso suficiente para poder operar, está saudável, está espertinho, opera. Aí, não, mas eu não é prematuro, então dá o UTI natal. Você vai esperar. E sair da UTI natal, ter peso, ele só está saudável para poder operar, não é uma coisa de urgência médica, não. Você só vai operar quando tiver peso suficiente, saudável, para você poder operar. Normalmente quem vai avaliar isso é o cirurgião. Ele que vai ver, semana ele vai acompanhando e a criança já está de prótese. Aqui, ó, isso aqui é normal, isso aqui é uma leporina. A cirurgia plástica pode operar quando você quiser, pode esperar. Normalmente a gente opera com 1 ou 2 anos e faz a cirurgia porque a recuperação é melhor. 2 aqui, ó, a leporina e lateral. Agora a fenda palatina não, a criança não pode vir. Embora o leite vai para ali, vai para o nariz e gasta. Tem que resolver logo. Nasceu e já tem que mandar prótese. Uma prótese de silicone, o pessoal põe, coloca na escorrega assim, põe em cima e a criança vai tomando. Se não tiver como, tiver uma leporina bilateral, uma fenda palatina bilateral grandona, vai passar sonda, porque vai ser alimentado por sonda. Ah, está na UTI natal, não tem como mamar isso. Vai passar por sonda, vai com um copinho para poder enganar ele, mas mexer um pouquinho, o forno vai saber hidratar, e ele vai ficar de sonda, senão ele vai respirar e morrer. Então, é um tratamento cirúrgico, isso aqui não tem jeito, tem uma cirurgia aqui, ó. Ó, a imagem, uma fenda palatina. A criança chorou, você vê, você vê que é uma criança grandinha, não é um bebezinho com um dia de vida, não, tem mais tempo. Olha como é que foi feita essa cirurgia. Aí que eu pego isso aí, irmão. Criança de uma fenda palatina enorme, com água por isso, você está vendo só do corpo dela pelo nariz. Ele corrigiu a cirurgia, ficou uma marquinha só, você vê que o nariz tem um pouquinho de desvio, mas o cara que fez isso aí é bom. Vamos para frente? Pérola de Epstein. Vai cair na prova também, porque todo mundo vê, não sabe o que é, e manda para o cirurgião, manda para o dentista, manda para todo mundo, para o otorrino, isso não é nada. Pérola de Epstein são as glândulas salivares que tem ali, glândula no céu da boca que tem, produção de muco, esse muco fica retido, fica endurecido ali, ó. E ele faz igual umas bolinhas de urina, parece com dente. Pode dar aqui na gengiva e te enganar. Lá na gengiva você passa a montadura e também parece um dente, mas você vê que ele é arredondadinho, uma bolinha igual pérola mesmo. O cara que escreveu chamado Epstein deu o nome dele, né? Pérola de Epstein. Não é nada, você vai absorver sozinho, que o pai e a mãe, ó, sozinho, isso aí é glândula que foi destruída, tem secreção ali, que endureceu. Daqui a alguns meses, uma semana, um mês, ele pode subir sozinho e não vai fazer nada. Em cima da gengiva também não é dente, porque pode ter dente, né? Com dente você tira. Tipo, ele nasce com o dentinho solto assim, você pega a mão, só bota a mão e tá soltinho, você puxa e não está preso em nada. Aí você tira, você não vai engolir ou vai para uma espiral aqui, ó. Mas a diferença é rígido e é umas bolinhas mesmo. Aí eu vou botar na questão da prova, dizendo se é sapinho, se é dente, o que é essa? Eu vou botar não, se é pérola de Epstein, não é nada, dando só da boca da criança, uma bolinha branca, endurecida, não é nada, como você falou. Isso aí. O que significa macroglosia? Língua de grosso, né? E macro grande. Língua muito grande pode ser um montão de coisa, como uma das coisas que a gente mais pensa em macroglosia, síndrome de Down. Prega de epicronto, o nariz em céu. Aqui não está dando para ver a orelhinha. Ah, não está sem calma. Plantação baixa de orelha, a orelha está aqui, olha a língua embaixo. Plantação baixa de orelha, a língua grande, o pescocinho curto. Não, você vai olhar para a criança e vai falar assim, é síndrome de Down. Não. Você pode escrever lá, se nascida fenotipicamente com síndrome de Down, você não pode nem síndrome de Down, com fenótipo sinônimo, aí você pode botar de parece Down ou interrogar, mas isso não está no quadro, não. A criança não põe nada. Você pode só escrever, a criança nasceu, aí você descreve. Quando você parte de orelha, o nariz esse é nem caminho para a genética. Isso vem caminho para a genética e vai para o maior. Tem caminho para a genética porque tem os sinais aqui, a gente não sabe o que é ainda, mas tem muitos sinais juntos. O cara vai falar, já sei meu filho também tinha esse síndrome de Down. Então, a gente já sabe.
Professor, Mas não é você macroglossia é um conjunto. Não, macroglossia é a língua grande, grosso de língua, né, e macro de grande. É uma das coisas só. Aqueles outros coisas a gente vai somando para poder chegar a pensar no fenótipo de Down. Tem uma garota aí que aparece no Instagram toda hora que ela fala assim, a Down mais bonita que existe. Você já viu essa porra? Toda hora aparece. A síndrome de Down mais bonita aparece. Pode te dar muito. Tem Down aqui nem na China. Aí tem um olho puxado, tem um olho prego de picante e um lado grosso. Aí tem uma cara meio japonesa, sabe o que é? E ela fala, todo mundo que ela tem síndrome de Down, é mais gostosa que eu já vi. Não é Down com ele. Vai fazer genética dela, não é Down não. Nem mostrar esse síndrome ela tem, tá bem? A macroglossia é só esse fundamental ou tem outra coisa que pode ter? Tem várias outras síndromes que pode fazer, mas o mais comum a gente vê é síndrome de Down. E pode não ser nada também, pode nascer com uma macroglossia só assassinada e só tratada. Hipoplasia de mandíbula. Aí, ó, se não pode estar feito, a gente falou. Todos aqueles sinais que a gente falou, rotação baixa de orelha, o queixo de traída assim, ó, chamado de hipoplasia, o nariz assim, em céu. Se você tem que essa foto não está de frente, se tiver de frente, você tem duas pregas de picante. Só por isso aqui eu não podia dar diagnóstico se não pode afetar, mas tem outras coisas que o diagnóstico tem que ter depois, viu, como eu usava álcool, tudo. Aí chegou esse diagnóstico, mas só para a gente demonstrar. Você olhou para essa criança e fala assim, esse não pode afetar. Não, a Rosa era assim também, ninguém sabe se tinha esse não pode afetar. Mas ele tinha uma hipoplasia de mandíbula, tinha prega de picante, tinha uma rotação baixa de orelha, depois de ser pode, não teve nada. Era poeta, cantor, coisa. Pode passar a próxima? Está desenhando aí, tá? Ele não botar lá, não vai? Não? Aonde botar? Vocês não sabem que pode ficar uma bola de uma maneira de tudo antes da aula, não dá. Quando vocês abriram a cabeça da criança, pode nascer que vocês fossem uma doação. Chamada toxicólogo congênito. Toxicólogo congênito, ele vai na terapeuta. Ele nasce, talvez fosse força. Só tentar botar a posição de fora e ele vira, o corpinho vira, mas a cabeça não vira. Ele está espertinho olhando para o lado, olha para um lado, olha para o outro, mas ele não vira a cabeça. Ser chamado de toxicólogo congênito pode ser posicional. Posição amplificada é muito comum em gêmeos. Os dois irmãozinhos dentro da barriga, ali, para você formar assim, aí caminhando para o fisioterapeuta. O fisioterapeuta vai fazer a ajuda dele e vai tratar a criança. Lembrando que o fisioterapeuta vai fazer a mesma coisa que a gente, tá? Anamnese, exame físico, vai ver exame complementar. O nutricionista vai fazer anamnese, exame físico, exame complementar. Tudo para chegar ao diagnóstico. O cara tem uma lesão de cruzado anterior. O fisioterapeuta, ó, está com uma lesão aqui, tem uma ressonância, ele vai fazer anamnese, vai perguntar como é que foi, o que aconteceu, o que ele fez ali. Vai fazer o exame físico dele para poder chegar no diagnóstico dele junto comigo ou não, e para ele poder fazer uma conduta e tratar. Então, tudo que vai fazer anamnese, exame físico e exame complementar quando precisar, para você dar o diagnóstico e depois fazer a sua conduta. Em todas as áreas da medicina da saúde. Clavícula. Questão de prova. Chamado sinal da tecla do piano. O que é isso? A criança nasceu, quando a mãe vai dar banho, ela fala assim, está chorando muito, mexeu o bracinho e ele chora. Quando vai dar banho, ele chora. Então você vai, a criança examina a clavícula. Nasceu de parto normal, mas nasceu 6 quilos e meio, a mãe tem 13 anos de idade, 40 quilos. Nasceu de parto normal. Aí quando você vai mexendo o bracinho, ele chora. Você aperta a clavícula dele assim, ó. Ela fica igual uma tecla de piano. Então, chamado sinal da tecla de piano e fratura de clavícula. O que você tem que fazer? Mobilizar o bracinho dele, pegar uma camisetinha de manga comprida, bota o bracinho assim, compreende com fita domada, compreende com o alfinete antigo que não existe mais, para o bracinho ficar parado toda vez que for dar banho, cuidado para não mexer o bracinho que vai doer. Isso vai calcificar sozinho e não vai fazer nada. É lógico que você vai radiografar para ver isso e vai pedir avaliação do ortopedista. Ele vai falar, não, está muito afastado, você vai ter que operar. Ou então está encostadinho, não, para deixar você calcificar sozinho. Mas para isso, você vai chamar o ortopedista junto com você.
Já peguei criança com 2 meses de idade, com fratura de clavícula, a mãe falou que estava chorando desde quando nasceu, desde a maternidade, e ninguém fez nada. Quando eu fui ver a clavícula, estava assim, não vai consultar nunca. Sinal da tecla do piano, quando eu apertei, está assim. Tá quanto tempo assim, mas desde que nasceu. Só que eu estou feliz agora, mandei para um amigo meu, e ele operou. Não tem jeito. Uma plaquinha ali, não vai consultar mais, tem 2 meses. Então, primeiro mostro direto, durante 2 meses, ninguém viu que eu tivesse uma fratura de clavícula. Se eu tivesse feito isso daqui, ó, que vocês vão fazer a prova, ia dar o diagnóstico, ia mandar para alguém. Tem que observar também se tem equimose, observar se tem hematoma. Por quê? Trauma. Criança espantada. Chega do sinal da tecla do piano, põe hematoma no tórax, uma equimose nas costas, põe hematoma superior na cabeça, opa, chama o conceito tutelar que tem coisa aí. Então vou investigar para pegar uma posição. Pode? Pode passar mais um? Tórax. A gente tem que examinar o tórax. A gente sabe que o tórax da criança é 2 a 3 centímetros menor do que o perímetro cefálico. Então, se ele tem 35 de perímetro cefálico, tem 33 ou 34 de diâmetro do tórax. Tem a cabeça, o tórax é menor, depois a barriga. Normalmente o abdômen é do meio e forma da cabeça. Próximo, né? 35 de abdômen, 35 de perímetro cefálico, e o tórax menor um pouco. Você vê que em forma de cone, o corpinho da criança. Isso aqui, o que é? Não vê não, mama da criança? O que é isso aqui? Hã? Sim, como é que é o nome disso? Não? Não. É a mama só. Gira com machego. Não correr, tentar na prova uma prova possível voltando para isso. Gira com machego. Aumento da mama por hormônio materno. O que tem que fazer aqui? Nada. O que a avó vai mandar fazer? Espremer. O que vai acontecer? Vai necrosar, vai chegar no hospital, você vai ter que mandar para a cirurgia, tirar a mama da criança todinha que necrosou, senão ela vai morrer de sepsis. E quando ela for adolescente, ela vai dar uma próxima mãe, porque a festa lá mandou espremer. A vizinha mandou espremer. O pastor mandou espremer. O pai de santo mandou espremer. Alguém da porta da família que é líder lá, religioso, qualquer um. Bolsonaro mandou espremer. Qualquer um. O que mais tem essa porra aí? Lula, Bolsonaro, não de gosto. Eu gravando de ligar vocês, senão achando que morava na engraçado. Mas é isso, todo mundo está privado. Todo mundo fala, não tem que fazer assim, porque o pastor falou, porque a irmã da igreja falou, porque a avó falou, porque todo mundo está privado. Não tem que fazer nada, você vai absorver sozinho. É o leite da mãe que está passando para o bebê com hormônio e ele está aumentando o hormônio. Oi? Está filmando? Você está filmando para mandar a pessoa de noite. Não faz comigo, procura outro. Já aconteceu de chegar uma paciente lá, uma criança de 2 anos, que a mãe falou que a calcinha da criança estava saindo com secreção, e a criança já um mês fazendo isso, e estava chorando para fazer xixi, não sei o que, eu falei, tá bom, tira a fraldinha para examinar. Aí a mãe olhou para mim, mãe e pai, não me olhou. Mas ela senhor vai examinar? É. Mas vai olhar as partes dela? Perguntar, tá tirando, eu não posso, né? Posso fechar o olho e examinar? Se eu fechar. Tem que ver o que é. Ah, não quero não, porque para examinar assim, eu não falei, devolver uma. Eu me queria do Marcelo. Aqui, cadê o Marcelo? Falei, devolve dinheiro da moça aqui que ela não quer consultar, não. Para devolver o dinheiro, vai procurar outro lugar. Prefiro você vai na igreja. Então, o médico da igreja que vai examinar de outro jeito, vai dar um passo, vai dar um pouco. Mas eu não sei examinar se é assim. Ele tem 15 anos de idade, você tem uma queixa de código, o governo não tem direito nada. Aí, mas tem uma médica? Não tem uma médica. Então, o que vai fazer? Não vai fazer. Não tem que examinar, mas não tem. Mas eu só examino junto com a mãe, com o pai e com o outro primeiro. Sempre tem uma técnica junto comigo. Vem aqui que eu vou examinar. Você me chama, vem aqui, vamos dar uma olhada numa coisa aqui. Para poder examinar. Eu falo para a mãe, pega a perninha da criança, dá para a perna, porque eu vejo. A mãe faz. Tira a fraldinha, dá para a perninha dela aqui, mas também essa parte de pior, eu não vou botar a mão na criança, não. Eu sou ginecologista. Nem ginecologista infantil. Mas aí, se eu tiver que calçar, eu calço maluco e mostro para ela, tá vendo isso aqui, ó? Aí você abre ali na vagina, você pega o pênis da criança e mostra, tá vendo essa parte aqui? Tá bom, o cara tá vendo que é profissional. Mas tem gente que é da igreja, de alguma coisa, não quer que você faça. Então, ó, voltar na recepção,
Só ficava puto, porque era clínica popular, eu sou dinheiro barato, mas não dá eu não devolvo dinheiro que eu não considero. Aí toma, fez a ficha, ele pode só pagar, não precisa rasgar, não, vou escrever. Vou escrever, está escrito aqui, mas devolve o dinheiro para pagar no outro dia, que tiver uma médica, ou não, veio. Para na igreja, dá um passo, deve melhorar sozinho. Não passa na igreja, não passa nada. Passa só no catecismo, no livro, no catecismo, na igreja vai dar seu filho. Joga no giro. Vem? Ele me separa. Ou Paulo César. Vai ser eu, mas só ele me separa. Não, a gente brinca, mas isso acontece. Chega lá e o paciente não querer que a médica veja. Então, um menino, não quero que uma médica veja, quero que o médico veja. Não tem médico disso também. Como é que vai fazer? Não vai fazer. Você escreve se for grave. Você vai fazer grave, você está fazendo febre. A nossa chama o conceito tutelar. Não, vai ser não. Chama o conceito tutelar para ver, ó, a mãe não tem exame, e a criança tem uma hemorragia, que está com sangramento vaginal, uma criança de 5 anos de idade, eu quero o conceito tutelar veja que eu mandar para ele. Alguém vai examinar. E lá no ML estão examinando naquele jeito, não tem chuva nem dela. Então a gente passa por situação complicada. Então isso aqui, ó, ginecomastia não faz nada, só vai acompanhar. Ah, mas ele está aumentando, está ficando vermelho, está ficando com custo. Você vai ter que mandar essa criança para a cirurgia para poder avaliar, fazer uma ultrassom, e já pode estar fazendo um licença no ar. Você vai entender nada. Não precisa decorar isso, só para saber. Sempre dá uma aula de anamnese, exame físico, coisa de criança que põe. Frequência cardíaca e frequência respiratória. Depois dessa aula a gente vai falar de sinais vitais, de novo, frequência cardíaca e respiratória. Para quê? Para saber que os sinais vitais são diferentes nas faixas etárias diferentes. Porque só assim você vai diagnosticar. Chegou uma criança de 5 dias de vida, você vai escutar ela. A frequência cardíaca, a frequência respiratória dela está 48. Nossa, está respirando rápido pra caramba. Não. Aí você está atendendo um médico de família. Aí você vai atender um pré-escolar que a frequência está 20. Aí depois vai chegar um adolescente que a frequência também está 20. Isso é uma porcaria, então uma coisa errada aqui. Está muito baixo, está muito alto. Não, você tem que saber as variações. Mesma coisa a frequência cardíaca, mesma coisa a pressão arterial. A pressão arterial de uma criança é mais baixa do que de um adulto. E a de um idoso muito velhinho, às vezes é mais baixa do que de um adulto também. É lógico, a gente vai dando diferença para quem não tem hipertensão, não tem hipertensão. Frequência cardíaca, ó, de 100 a 160. Ah, uma vez com 160 de frequência cardíaca, não sai do lado, não. A recém-nascido tem 28 dias de vida. Aí eu peguei uma de 6 a 11 anos. Eu tenho uma frequência bem parecida da do adulto, de 90 a 120. Aí eu estou trabalhando lá no clube, ele passou mal, 16 anos, né? Eu estava passando mal, sentindo mal, com o jogo, com o roteiro, não sei o que. Aí a técnica foi examinar, não tinha experiência com isso, com o esporte, né? Não fiz enfermagem trabalhando com o esporte. Aí ela já me ligou e falou: olha, eu estou aqui, tem alguma coisa de errado. Esse doido está com uma frequência cardíaca de 68 e a PA dele está 9,6. Tem 1,90 m de altura. Eu falei, cadê? Quando chegou lá, eu fui, examinei, não falei nada, examinei não está normal. Ele saiu e falei, não, é assim mesmo, porque a frequência cardíaca dele está acostumada a trabalhar com 220, 200 o tempo inteiro, quando ele está em repouso, vai 60. Se ele estiver dormindo, vai 40, acho que vai estar morto. Você bota a mão lá, está batendo aqui, uma parte daqui, não. A frequência respiratória está lá embaixo. Aí você vai ver a PA dele está lá com 6. Está com 1,90 m de altura, está bom, assim mesmo. Então a gente tem que saber o normal, para depois de saber o que é patológico. Senão não vai dar diagnóstico. Vou falar de novo, você só vai dar diagnóstico daquilo que você conhece. Se você não sabe ver uma frequência respiratória, uma frequência cardíaca de uma pessoa, você não pode diagnóstico, vai diagnóstico errado. Lá na minha, quando eu trabalhava, sei lá, 10 anos atrás, acontecia isso direto, porque eles resolveram fazer tal da clínica da família, nem era esse nome ainda, não é coisa, atendimento familiar. Botaram uma médica lá para atender. Aí, de 5 em 5 minutos, ela atendia a criança e falava para mim: o que houve? Aí eu queria que você desse uma. Aí escrevi, primeiro você não trazia, depois ela começou a escrever. Criança com uma frequência cardíaca muito alta, solicita avaliação do pediatra, obviamente pediatra, se ela tem como médico de família, eu tenho que saber pediatria, a médica, oncologia, mas não mandar para mim. Chegava lá, examinava a criança. Quantos dias você nem tem? 10 dias de vida. Qual o problema que ela falou? Aí o pai a gente chorando na voz, chorando tudo. Aí ela está com problema no coração. Está com problema no coração. A frequência da criança é 140. Tinha acabado de mamar. Não. Está respirando muito rápido. Está respirando quase 50. Não. Não.
Deixa ele entrar no marido. Por favor, chorou. Deita o marido para vamos ver. Deixa ele dormir e foi examinar de novo. Aí eu vou tirar o oxigênio só para ele ver. Botar o oxigênio para ele dedinho dele. Viu? Não. É assim mesmo, ele é pequenininho, é mais rápido. Se pegar um elefante, a frequência cardíaca dele é 40. Se pegar um rato do deserto, a frequência cardíaca dele é 280. É assim mesmo. Pequenininho bate rápido, grande bate rápido. Então, até para isso, médica, não é mais informada, e ficar passando vergonha toda hora falando isso. A gente mandou para ela dessa ela. Diz que pior de tudo, foi a aluna que não vi. Aí eu falei, Felipe, vou mandar um negócio para você maneiro. Você vê, o detalhe agora, eu peguei esse negócio, tirei umas xerox, eu classifiquei e mandei para ela, no lado da frequência cardíaca, todo mundo fez respiratório. Quando chegar, você conta, mas aí você conta pelo menos até 30. Não pode falar 1, 2, 3, 4, 5, não, vai, estava agindo para 30 segundos, não precisa não, né? 30 segundos vai ter 60, dobrado dá 120. E legal, rapaz, é maneiro, né? Qualquer um sabe fazer, mas acho que ela não sabia. E ele toda hora ficava me atolando de criança para ver criança que não tinha nada, e pai e mãe chorando, desesperado, que achava que a criança tinha alguma coisa. Mas a gente precisa saber isso. Corpo umbilical. Ele nasceu, você fez uma sala de parto, ou chegou para você no consultório lá, 48 horas de vida, e aí a mãe quer saber se o cordão está normal. Quanto tempo normalmente demora para cair? Isso. Por que não? O cordão umbilical vai normalmente de 7 a 10 dias. Quanto mais cedo ele desidratar, mais fácil ele cair. Ele vai desidratar, vai ressecar, né? Vai umidificar e vai cair. Se você ficar botando soro, ficar enrolando o fio inteiro, ficar enrolando fralda, botando pano, botando um coentro, botando uma porcaria, ele vai hidratar, vai demorar mais a cair e vai acabar necrosando. Então, quando você vê o cordão, ele tem 2 artérias e uma veia. Se olhar de frente assim, você vê o desenho. 2 artérias pequenininhas e uma veia lá fora assim. É o normal. Se tiver alguma alteração, tem que mandar para o nefrologista, porque alterações ali podem ser doença cardíaca ou doença renal. Causando uma formação. Tem que fazer ultrassonografia de vias urinares e fazer ultrassonografia cardíaca. Ou ecocardiograma, né? Para ver se tem alguma malformação. Em torno de 7 a 10 dias vai cair sozinho. Você manda dar banho normal, pode mexer normal para um lado para o outro e pega só álcool. Joga álcool, pica álcool em cima, protege, bota uma toalha e volta, se não escorre álcool, a virilha desse vai arder pra caramba. Se for menino, pior ainda, que vai na rua. Então bota o álcool, só a gotinha de álcool e deixa que vai secar e vai cair sozinho. Hérnia umbilical. É muito mais comum do que parece. Por quê? A criança tem uma fragilidade abdominal. A musculatura do abdômen aqui, ó, você tem que ter mais alto aqui, ó. O músculo reto abdominal tem uma fragilidade bem fininha aqui, ó, a face, e aí faz uma hérnia umbilical. Essa hérnia aqui tem mais ou menos o tamanho do meu dedo. Aí eu tirei foto dessa criança também. Pegava com o dedão assim, ó, e apertava. Ela entrava, soltava devagarinho e ela voltava para o lugar de novo. Sem chorar, sem nada, a criança não reclamava. Eu falei para a mãe, com 2 meses de vida, a gente vai esperar até uns 2 anos de idade. Se com 2 anos de idade essa hérnia não estiver regredido, vai mandar para o cirurgião infantil. Mas, mesmo assim, eu estou encaminhando a senhora, o doutor Christian, que é amigo meu, que trabalha comigo há 30 anos, e ele vai acompanhar junto comigo. Ele vai mandar fazer consulta de 6 meses. Aí ele chega lá no consultório, ele vai, mesma coisa, ó, vamos esperar até os 2 anos. Normalmente, com 1 ano, essa hérnia já regrediu, e ele com 2 anos de idade não precisa fazer mais nada. Se ela aumentar, nós consulta todo mês, 2 meses. Com 3 meses eu vejo que ela vai maior um pouquinho. Com 6 meses ela está desse tamanho assim. Vou esperar até 2 anos? Não. Tem que esperar. Ela está aumentando. Se ela regrediu, se ela mantiver do mesmo tamanho, não vou fazer nada até 2 anos de idade. 2 anos de idade ela continua assim? Vamos operar. Cirurgia simples, abre aqui do lado, faz uma incisãozinha aqui do lado, joga essa hérnia para dentro, sutura, acabou. Meia hora de cirurgia, acabou. Mas não é uma emergência médica. Fimose. Existe uma grande diferença entre sinéquia e fimose. Fimose é um problema, uma doença que a pessoa está desenvolvendo. Uma patologia anatômica, né? Que é a fimose. Antes disso, todo neném nasce com isso fechado mesmo, chamado de sinéquia. Que o menino tem. É normal, é fisiológico. É chamado de sinéquia fisiológica.
Até os 2 anos de idade não se faz nada. Ah, não tem que fazer ginástica? Não. Não tem que passar pomada? Não. Tem que fazer o quê? Nada. Só observar. A menos que a sineca seja tão fechada que a criança não consiga urinar. A mãe faz, ele faz xixi, faz uma bola, assim, ele pode ficar gotejando. Aí você vai fazer o quê? Uma sonda. Você vai passar uma anestesia aqui, na glande, no prepúcio, passa uma sondinha aqui, aí uma membrana e ele volta a urinar de novo. Quando vai operar? A partir de 2 anos de idade. Por quê? Até os 2 anos de idade isso tem que estar fechado, porque o neném está de fralda. Ele faz xixi e faz cocô dentro da fralda. As crianças vão entrar pela uretra aqui e vão fazer infecção nenhuma. Se estiver fechado assim, não vai fazer nada. É o que o pediatra fala? Tem que puxar. Até sair aqui, fica um cedinho lá dentro. Não um cedinho, não. Disso é estigma. Essa gordura que tem ali é bactericida. Ela serve para proteger, para não dar infecção. E ela serve para não entrar água e líquido ficar ali dentro. Sai, a gordura sai de novo. E a médica, normalmente, pediatra mulher, manda puxar isso aqui com toda a força, mas devagarinho, ela fala assim, tem que puxar com força, ele vai chorar. Às vezes sai um pouquinho, tá? Às vezes sai um pouquinho, isso aqui rasga, e esse tem que correr para a emergência para poder operar, porque tem artéria que vai sangrar para caramba se você deixar de mão. Ou então, ele faz uma parafimose, que essa pele vem para aqui, faz um anel, tranca, e aí a glande da criança chega desse tamanho assim, ó. Preta, necrosada, tem que levar para o cirurgião para amputar. Aí você tem que amputar a glande da criança, porque um imbecil que não sabe medicina, manda a mãe puxar até sair. Porque tem que tirar aquele cedinho, tem que tirar cedinho ponto nenhum, tem que ficar ali. Porque a gordura foi feita para isso, Deus sabe o que ele faz. A natureza é perfeita, ele faz isso, porque ele sozinho. Então, mas aí agora que você já tem 2 anos de idade, continua fechado. Aí agora sim, ele já foi desfraldado, ele já sabe fazer xixi, ele vai botar a mão na perna, botar a mão vai contaminar. Aí tem que operar. Aí você vai tirar o excesso de prepúcio para a glande ficar exposta, para assim poder fazer limpeza, porque agora já não tem mais aquela função que tinha o esmétron. Não precisa fazer nada. Mas se tiver excesso de pele, normalmente a gente manda. Eu sempre mando operar por causa do risco de câncer de colo na mulher depois. Quando o cara você deu o maior índice de câncer de colo de útero que existe no mundo é na mulher judia. Por quê? Porque a criança com 7 dias eles não operam. Se nasceu com 7 dias de vida, o judeu vai e a cultura deles eles vão fazer circuncisão. E aí o que acontece? Não tem câncer de colo de útero. Por quê? Porque aquela secreção que fica ali, como um adolescente, como adulto, fica bactéria, fica fungo, uma coisa que pode causar infecção na mulher depois. Então, por conta disso, a criança também, porque também faz lesão. Se tiver contato com uma mulher que tem a IST, infecção sexualmente transmissível. Se a glande não for assim, se tiver a uretra aqui, o prepúcio no lugar, a secreção entra ali e fica. E aí, às vezes, faz uma decoração na mão, ninguém está vendo, porque não está vendo, mas não puxou para ver. Aí, quando vai ver, tem a negócio ali que ficou abrindo sem proteção. O ideal é tirar sempre, para poder não ter risco de fazer infecção posterior. Mas só depois de 2 anos. Antes de 2 anos, isso não é fimose, porque está uma questão discussível. Isso é uma sinéquia fisiológica. Não é fimose, então 2 anos. Até 2 anos. Não faz nada. Não puxa, não mexe, não abre, não passa cotonete, não passa. Mas tem uma pomadinha que é muito boa, serve para coordenar, não escolhe. Depois de 2 anos, se continuar assim, é fimose. Se continuar, é fimose. Só é considerado fimose depois de 2 anos. E aí a pessoa fala, mas eu passava no meu filho uma pomada e saía. Ia sair sozinho. Você usou uma pomada, você fala, poxa, deve ter corticoide, tal. O corticoide vai fazer, ele vai te fazer um processo ali, que ele vai diminuir a rigidez da pele, e aí ele abre e vem assim, depois ele fecha de novo. Parei de usar a pomada e botou de novo. Você vai ficar usando corticoide no seu filho direto, até 2 anos de idade. Ele vai acostumar com o corticoide ali, vai fazer uma diferença. O nome tem Sineca de novo ali na frente, tá? Se quem não está fazendo o seu Sineca, você procurar no Google, não, que eu quero Sineca menino da menina. Antes de 2 anos de idade, qual é o nome de idade? Isso, eu vou falar de Sineca fisiológico. No menino. Existe Sineca na menina, é isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou falar, não vai falar do outro, depois passar uma chuvetada, porque vai falar de Sineca, que acontece na menina também. O pessoal fala assim, a fimose da menina. Não, pelo amor de Deus, gente. Você já fala errado essa porra para menino, não tem fimose, você fala da menina é fimose também. Não, não é não. Sineca é os dois. Menino não tem fimose. Então, palpação do grosso escrotal. Tem que examinar, tem. Mas a mãe e o pai não querem que põe a mão. Vai ter que ir no médico e você não vai. Você vai ter que examinar. Porque pode ter um vestíbulo, pode ter 2 vestíbulos, pode não ter nenhum.
Não tem nenhum, pode ser criptorquidia, cripto, escondido, orquídea, orquídea do testículo, orquídea. Testículo escondido. Ou anorquídea, não existe, não tem testículo. É uma outra situação. Então você vai palpar, ele tem criptorquidia, o testículo está escondido, está onde? Em algum lugar. Dentro da barriga da criança, vai fazer uma ultrassom. Até na palpação você sente, se faz a palpação você sente aquele carocinho, fazer ultrassom para o bebê respeitar. Se o testículo não descer, nasceu e não está descendo, tem que mandar para o cirurgião para poder descer esse testículo no lugar, senão ele vai perder o testículo. Ele pode não ter, fez a operação, não tem, não vai vir. O testículo não, a bolsa está vazia. Aí é chamado de anorquídea. A N é de ligação, mas não tem testículo. Hidrocele e hérnia do testículo. Se o testículo for muito grande, você fala para ele que uma água dentro do líquido, essa vela ele volta ao normal e daqui a pouco ele chega no líquido, chamado hidrocele, líquido na cavidade. Se ele tiver uma hérnia e tem dentro da bolsa escrotal, tem uma alça intestinal ali, como mesentério. Você vai ver que é pela transiluminação, que é isso aqui, ó. Põe na luz, aí você vê, ó, há um testículo aqui, não estou vendo esse lado, né? Mas você vê, ó, tem um testículo aqui, tem um testículo aqui. Tá bom, tem uma hidrocele, mas o testículo está no lugar. Nesse caso desse bebê, ele tinha hidrocele e não tinha nenhum dos dois testículos aqui. Estavam os dois na cavidade. Teve que fazer a cirurgia para quê? Descer o testículo, fechar o anel herniário aqui para poder, o anel esquemático, poder se não ficar descendo o líquido o tempo todo. Como é que você faz até operar? Bota uma fraldinha bem justinha, bem apertadinha, fralda da criança, que aí esse líquido aqui vai descer da boca para a cavidade e vai ficar ali. Você vai mandar, vai operar daqui a 15 dias, então mesmo. Vai operar e até então fica podendo dar desconforto disso dói. Se ficar muito grande assim, a criança tem muito de dor. Fica chorando, pega no colo e chora, bota deitadinho no líquido, treina e melhora. Bota ali o pezinho no colo e não tem mal. Você vai ver o testículo fazendo a bolsa escrotal. Se for uma hérnia, você vai ver uma alça intestinal aqui assim. E aí é cirurgia de emergência, correr para cá. Se for intestino tiver bem, correr para cá. Pode esperar. Para quando? Para hoje. Agora sim, o menino. Você vai falar sobre isso? Não, torção a gente vê mais lá frente, não vem adolescente, criança maiorzinha, mas a torção de testículo porque tem normalmente um testículo só aumenta na bolsa total, tem muita dor, é adulto, geralmente relacionado com um trauma, ou a criança que estava correndo, brincando com a cor, de repente chega, botar na mão, se não vai sentar, está com uma lata da bolsa total grandão e outro menor. E doloroso, e você vê que está com o coração aumentado. Emergência cirúrgica também, tem que correr para pegar. Criança ou adulto. É mais comum em adolescente e adulto. Criança é mais rara, mas acontece muito. A gente falou, cinética, o menino cinética é fisiológico. O menino tem uma cinética do prepulso. A menina tem uma cinética de pequenos lábios. Não é uma fimose. Vocês veem na literatura lá. Fimose feminina. E aí que joga fora esse negócio que está valendo, quem está escrevendo não sabe nada de medicina. Por que não se estuda por Google? Por isso. Qualquer um imbecil escreve qualquer idiotice que quiser e joga no Google. Joga no Instagram. Tem lá 2 milhões de seguidores, porque tem uma médica que falou que existe sim fimose da menina. E aí você sabe qual é a formação dela. Não. E aí você vai seguindo e vai falando, vai estudando por aquele livro. Estudar é livro. Ou vai pegar livro texto de pediatria, vai pegar livro texto de internet, vai pegar livro texto de semiologia, ou então vai para artigo científico. Vai para Excel, vai para alguma página dessa que normalmente são pagas, mas não é muito caro, ou outra biblioteca no faculdade, também tem literatura suficiente para isso. Mas nunca de Google pesquisar lá, vai lá. Cinética é feminina, aí vou botar lá. A inteligência artificial que não tem nada de inteligência, né? Junta um monte de informação e vai para você. Não pensa. Inteligência é inteligente. Consegue pensar uma coisa, eu dou isso aqui na mão dele e falo assim, até para ligar para mim, para ele, não vai ligar. Aí vai falar, nossa, não liga não, você virou, tá bom, você é inteligência. Se botar no computador, ele vai ficar tentando fazer ele, sabe fazer, porque juntou informações, ao menos que eu guardo todos os dados. Uma caneta com 3 pontos, não sei o que, não sei o que lá, não foi encontrado, não sei o que. Então a inteligência artificial é isso, junta um monte de informação de qualquer um que jogou na rede e vai dar para você. E aí você vai falar, não, existe sim, ó. Tem uma médica que lá tem 5 milhões de seguidores, ela falou que o nome correto é fimose da menina. Vai na hora de quem quiser escrever, se for seguir, hoje eu estava no Instagram e eu vejo isso, tá? O pessoal falou, não, porque eu sei que eu pesquiso. Pesquisa onde? Não, eu vejo no Google, vejo no Instagram, vejo no
falando de outra porrada, passarinho no Twitter, ele Facebook, não está pesquisando nada. Está perdendo seu tempo. Tem um livro para ler. Então, isso aqui, ó, Sinéquia de pequenos lábios. Está fechadinho aqui, tá vendo? E ele pode fechar totalmente assim. Ó, ele vai ficar fechado até aqui, ó. Tinha que estar aberto essa parte todinha aqui. E aí os pequenos lábios, isso daqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá fechado só a parte de cima. Às vezes ele fecha todo. Fecha toda essa parte aqui, ó. Quando você olha, você não vê espaço nenhum. E aí sim, nesse caso a gente usa pomada. Usa pomada de hormônio. Você vai passar, a gente ficar com a mãe, pega um cotonete, lava bastante a mão. Passa soro para limpar aqui o água filtrada. E aí você passa a pomada nesse pedacinho aqui, ó, da cinética. Porque esse aí também é um hormônio da mãe que está passando para o bebê e está fechando os pequenos lábios. Existe caso ele fechar totalmente até aqui, e aí tem que operar. Tem que mandar o ginecologista infantil, e às vezes ele faz no consultório com ele. Anestesia local, ó, vai lá e pega o bisturi devagarinho e vai passando aqui assim, ó. Isso aqui abre de novo, porque é muito comum e bebê muito gordinho. Menino muito gordinho, com dobra, aquelas dobrinhas, faz assadura, faz uma assadura, isso aqui faz uma coalescência do produto manual chamado Sinéquia. Sinéquia de pequenos lábios. Então, o tratamento é um hormônio, tóxico, pomada, mas pode precisar operar. A genesia de ânus, o que é isso? Não tem ânus. Pode ter um ânus perfurado, às vezes é só em perfuração. Só aqui, ó, parece que tem. Parece que tem ânus aqui, parece. Mas a pessoa não leva conta, tem 24 horas de vida, ninguém viu. Aí quando a mãe vai dar banho ou na enfermagem da mãe, vê isso aqui. Se for uma membrana só, que isso acontece, você vai pegar uma sondinha, passa chegou caída aqui, vem com uma sonda fininha. Não vai forçar, você vai só encostar a sonda aqui, ó. Se tiver uma membrana, às vezes essa membrana rompe e essa mãe faz boa de cocô. Aí você vê que ele não tinha genesia, ele tinha uma atresia, era só fechado. Estava fechado, você passou uma sonda, ele vai e evapora. Mas se ele não tivesse com a genesia, vai ter que operar essa criança, porque pode ser a genesia só de ânus, mas pode ser a genesia de reto. Aí vai ter que esperar ele ganhar peso para fazer uma cirurgia grande, para botar uma bolsa de colostomia na criança, até ter peso, até ter lá 10 quilos, né? Se o cirurgião não ter 10 quilos, um ano de idade, para poder operar com 8 milímetros. Então a genesia de ânus e de reto existe, que é uma patologia que a gente só vai ver se você examinar. Se você não examinar o bebezinho, você não vai achar isso depois. Genital e umbigo. Aí é que está o problema. Isso aqui é uma vulva com clitóris grande, ou é um testículo que está atrofiado? Isso aqui é um testículo atrofiado no mente, é um clitóris grande com uma vulva com grandes lábios aparecendo, não tem a menor ideia. Vou mandar para fazer vários pais. Vai fazer ultrassom no abdômen, para você ver se ele tem ovário, se tem útero, se tem testículo. Não deu para ver mesmo só com ultrassom. Mesmo que você vai fazer ultrassom para você dar o diagnóstico, vai ter que fazer o diagnóstico para saber como eles vão criar essa criança. Faz o diagnóstico, o geneticista vai fazer o diagnóstico. Não, é XX, é um menino, a família vai criar com um menino. Não, isso aqui é XY, não é um menino, vai criar com um menino. Ou vai registrar com um menino. E você vai criar e vai fazer hormônios se precisar, cirurgia para poder descer o testículo, aí depende do que o diagnóstico vai te dizer. Sistema articular. Está acabando já a primeira parte, senão não tem tempo de vocês ver com água. Para examinamento de coluna. Membro inferior, membro superior e a coluna. Então, a mão. A gente vai verificar a prega palmar. Se você ver que tem uma Mzinha aqui na mão, a prega palmar está normal. Se ele não tiver uma M, tiver uma prega única, é chamada de prega única de mão. Sugere síndrome de Down. Você olha para a mão da criança, você vê que a orelha está com implantação baixa, tinha macroglossida, tinha prega de canto. Se juntou tudo, olha para a mão dele, não tem um M. Tem só uma linha única aqui na mão. Uma prega única na mão. Você pode começar a suspeitar de síndrome de Down. Agora você vai ganhar a genética, mas você pode começar a suspeitar que seja síndrome de Down. Não usa esse termo aqui, ó. Prega simiesca. O que significa isso? O que é símio? Macaco. Você imagina se você chega com o pai que é veterinário, com a mãe que é biólogo, e faz o seu neném, vê uma prega simiesca na mão. Você está chamando de macaco?
Né? Não pode usar um termo desse. Você vai falar, não, o nome que se usa, não. O neném tem uma prega única na mão. Aí o pai fala assim, o que chama de prega esse beijo? Era o chamado antigamente. Por quê? Porque era a mão do macaco assim. Aí no polegar, para fazer a oposição, se aberto direto assim, ele tem uma prega única na mão. A mão do macaco assim, e o pessoal começou a usar isso. Acho que de prega semelhante à prega da mão do macaco. Uma coisa muito difícil. Não é só a prega única. Tem uma prega única com o nome e ele sugere que tem alguma doença semântica. Pode não ser nada também, se olhou não tem nada, não só isso ali. Não sei nada. Alguém vai olhar a mão e falar, deixa eu ver se não me dá, isso tem um nome. Eu tenho uma prega única na mão, ela sozinha não quer dizer nada. Tranquilo? Vai próximo? Coluna. A gente vai verificar se tem alguma tumoração na coluna, se tem alguma depressão, se tem alguma anormalidade cutânea. Olha as costas da criança inteira, para ver se a criança não tem uma cifose, não tem uma escoliose pequenininha. 5 dias de vida, está com a coluna toda torta assim, ó. A criança ortopedista, alguma coisa nessa coluna aqui. O doutor é um fundamento, você passa a mão a fundo na coluna dela aqui, ó. Tem coisa aqui. Vamos investigar isso, fazer uma operação para ver. Se ela não tem uma mielomeningocele ali, então tem que investigar tudo isso. Se a criança não vai andar, 1 ano de idade, ninguém viu que a coluna da criança vinha, fazer um escopo e deixou o escopo de novo. Tem uma alteração na medula ali. Então você tem que colocar para poder ver. Os braços. Essa aí, ó, é ótima para botar junto com aquela questão da tecla do piano. Reflexo de Moro. Isso é questão de qualquer prova. Vocês vão fazer prova depois de residência médica para dermatologia e o cara vai perguntar o que significa o reflexo de Moro. É um reflexo chamado reflexo de abraçamento. Se ele tiver neném pequenininho aí até 5 meses, 4 meses em casa, bota ele assim e dá uma puxada no vertozinho embaixo para ver se ele levanta o braço assim, abre o braço igual a mãe e fecha de novo, como se tivesse abraço não. Ou então um barulho. Chega do lado, bate palma, pá, ele leva o susto, porque passou um carro fazendo um barulho, ele leva o susto, faz com o bracinho e fecha. Chamado reflexo de Moro ou reflexo de abraçamento. Se a criança tiver uma fratura de clavícula, ele vai fazer isso? Não. Então eu vou botar na prova a questão. Uma criança com 2 dias de vida, nascida de parto normal, com reflexo de Moro incompleto no braço direito, você examinou e achou um sinal chamado sinal da tecla do piano. O que significa isso? Fratura na clavícula direita, o reflexo do Moro está reduzido porque ele está sentindo dor. O reflexo do Moro ele faz no braço esquerdo direitinho, mas ele faz assim, chora e vai no braço. Por quê? Serve para me ajudar. Aí eu vi, opa, o reflexo do Moro está diminuindo nesse braço. Eu vou examinar a clavícula, quando você examina, vê se não da tecla do piano. É o que eu estava procurando mesmo, uma fratura de clavícula. O radiográfico tem uma fratura aqui. Então, o reflexo de Moro, ou reflexo de abraçamento, serve para você identificar se tem alguma lesão naquele bracinho que não está mexendo. O outro está normal. Mas isso até 3, 4 meses. Mas se tiver 1 ano de idade, tiver reflexo de Moro, tem alguma coisa de errado, ele tem que investigar também. Tem alguma doença neurológica. Então, uma lesão de plexo braquial, uma fratura de clavícula pode fazer reduzir o reflexo de Moro naquele lado onde tem a lesão. Tem que ser muito grande, é um vídeo. Se o vídeo dá para você ver fazendo. Já para o bracinho e fecha. Vamos uma mãozinha. Na perna agora. Chamada manobra de Ortolani. Manobra de Ortolani serve para você ver se tem alguma lesão do quadril. Tem inchação no quadril. Inchação congênita de quadril, você faz ultrassom para ver. Você pega a perninha da criança, levanta até a parte de cima, como se estivesse levantando a barriga, e dobra a perninha e abre. Isso é chamado manobra de Ortolani. Se você sentir um estalo de um lado ou do outro, é sinal de que ali tem uma inchação do quadril. Acho que tem imagem aqui. Tem. Vai fazer o teste, olha, pegou a perninha, dobrou até aqui, ó, viu? Dobrou até a barriga, depois abriu, para quê? Para forçar a cabeça do fêmur aqui. Para forçar a cabeça do fêmur, nós não vai forçar, né? Mas quando você faz esse movimento, se ele tiver um arrasamento de inacetável, a cabeça do fêmur vai sair. Então vai desarticular. Ó, chamado manobra de Ortolani e manobra de Barlow. São duas diferentes, mas eu vou falar sobre o Ortolani, que é o mais importante para vocês. A manobra é esse aqui, ó. Vem com a perninha, dobra até em cima, vai para até aqui na barriguinha e dobra e faz assim para cima. Quando você dobra a perninha dele, você expõe na cabeça do fêmur, se ele tiver alguma alteração no colo, vai sair a cabeça do fêmur, sai do acetável e faz o quê? Faz track. Aí você volta para o galhão e volta na posição.
Quantas vezes você rodar, vai fazer. Às vezes alguém fala, e quando eu estou com ninguém que está mexendo a perninha, faz um clique aqui nesse lugar. Aí quando você vai fazer uma manobra de ortolânea, isso vai dizer uma manobra de ortolânea positivo para a perninha direita. Então, tem que investigar se tem luxação de conjuntura de quadril. Mesma coisa, ortopedista, fisioterapeuta, para ensinar a mãe que vai fazer o tratamento. Os casos mais raros é o cirurgia. A maioria das vezes isso aí é só imaturidade mesmo. O neném vai crescendo muscular. É comum um prematuro. Por isso, crescer, essa manobra vai normalizar. Pé. Lembra que a gente falou da cabeça, da mão do pé? Chegou no pé da criança agora. Vocês sabem uma criança dele. É todo congênito. O neném nasceu, eram gêmeos, trigêmeo, quadrigêmeo, dentro da barriga da mãe, todo mundo embolado ali. O pezinho fica dobrado para dentro. Na hora dele nasce, ele está com o pezinho dobrado para dentro. Aí você pega com a mão. Se você voltar ele para o normal, sem doer, sem chorar, a gente chama de pedófilo congênito posicional, agora, só a posição. Vai encaminhar para o fisioterapeuta e vai acompanhar e vai ensinar para a mãe fazer. Se o pé não volta para o lugar e dói, o neném chora e é duro, tem que mandar para o ortopedista para poder operar. Esse todo gesso aqui, mas esse gesso é muito antigo. Eu nem gosto mais gesso, tá? Porque for copiar isso aí, a gente não está escrito gesso nisso, isso só imobiliza. Não é com gesso mais, normalmente você pode agora a ordem, você segura o pezinho da criança no lugar. Esse aqui é bem para cá. Pode até mudar essa aula depois, trocar isso. É só botar. Não bota por eixo, precisa de cirurgia, não é cirúrgico e imobilização. Antigamente era gesso com pezinho, botinha de gesso, mas é bem desconfortável, sujo. Pensa mais xixi, vai o corpo, pisa nas coisas ali. Vale tudo. Hoje em dia bota óxido. Então, se ele volta para o eixo sozinho, ele só precisa de fisioterapia. Nesse caso aqui, ó, cirurgia, imobilização e fisioterapia também. Acabou. Acabou por enquanto. Esse é o bom café. 15 minutinhos, né? 15 vira 60. Ó, 9,50. Se eu falar que é meia hora.